da repressão infiltrada ali dentro. E começa essa busca, é um dos momentos, assim, até como comentava antes, que mais assim, trabalhosos desse negócio, que começa a indicação que existia um homem da repressão ali, um torturador, dentro isso também nunca tinha sido falado, dentro da delegação que vai para 70, na comissão técnica ali, no conjunto todo. E aí eu descubro esse nome, começo a levantar esse nome e começo a procurar parentes desse cara para descobrir exatamente o papel que esse cara está. E aí eu descubro um sobrinho dele, ele já morreu, e aí o cara, eu contava até, é um momento muito tenso, porque ele, obviamente, pela história, ele não tem nada a ver, não responde pelos erros do tio dele, mas era em respeito até ao tio, a ligação familiar. Ele tem muita dificuldade para conversar comigo, primeiro marca o encontro, aí conversa, é muito doloroso para ele falar algumas coisas, a gente conversa, ele aceita falar. Aí você acha que o jogo está ganho. Ele te liga 2 dias depois e fala, não vou mais falar. E aí a gente fica umas 3 semanas nessa, né? E eu entendo, porque é doloroso para ele, e é difícil você meter a cara falando que, pô, teu tio realmente era um torturador, estava ali para isso. E depois de muita conversa, ele queria entender o meu trabalho, queria tudo, ele acaba se convencendo e grava comigo. E assim, é uma coisa que, a dimensão disso, né, você comprovar que tinha um torturador dentro daquela delegação da Copa de 70. Um homem que 2 anos antes estava no caso famoso, era um dos envolvidos que queria explodir o gasômetro no Rio de Janeiro, o caso Paraçá, famoso na história do Brasil. Esse cara estava dentro da seleção brasileira. E, na verdade, o sobrinho dele me resgata um pouco o papel que esse cara tinha lá. Ele estava ali para blindar aquela seleção, para você, dali, nada podia sair. Ele estava ali vigiando os jogadores. Se alguém fosse dar uma entrevista, você tem ali um maluco, um Paulo César Caju, não sei o quê, se esse cara vai desbundar e falar contra a ditadura, esse cara estava ali. Eu acho que até para mostrar um pedacinho de Brasil, que eu separei um trechinho, que a gente fala do João, que o João, anos depois, ele fala que um dia iria contar aquela história daquele torturador. Só que o João morre sem contar. Então, esse trabalho me deu um imenso prazer também, porque a gente consegue contar quem é esse cara. Tem 2 trechinhos do Brasil separados, estão juntos, que um é esse trecho, mostrando a descoberta desse cara, e a outra é o documento do Pelé, o Pelé se propondo a falar que, num depoimento no DOPS, que era a Delegacia da Repressão, se propondo a colaborar com a ditadura. O que também, assim, como brasileiro, como amante do futebol, me doeu, não é uma coisa assim, você fica feliz porque, como jornalista, mas o ídolo do Brasil, assim, você está mexendo com uma coisa muito séria, e assim, agora, de certa forma, em 74, vocês não vão se lembrar, mas o Pelé não vai à Copa do Mundo, e com o tempo passou, por isso que é importante a gente produzir memória. O tempo passa, as pessoas recontam a história como ela quer, né? Então, se você não produzir essa memória,